Fala aí, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem. Bom, meu povo, estou de volta em mais uma videoaula aqui no nosso canal do YouTube, o nosso canal Estudo Fácil. Olha que beleza, meu povo, que prazer estar de volta com você, meu querido estudante fácil, não é verdade? Bom, meu povo, para a nossa videoaula de hoje nós vamos falar de um tema de biologia do setor B que envolve o reino animal. Olha que beleza, já tem várias aulas do reino animal aqui no canal, por isso, para caso você queira rever alguma aula, elas estarão aqui na descrição, o link delas, né? Aí você pode clicar, assistir, rever, que as aulas estão super boas, fechou? E aí hoje, para a gente praticar um pouquinho o reino animal, faremos alguns exercícios, se eu não me engano 11 apenas, tá bom? Até artrópodes, até o filo dos artrópodes, tá? Então eu dividi para não ficar uma aula muito pesada, que envolve todos os filos, então hoje eu fiz até artrópodes, beleza? E aí então estes assuntos de hoje que estão nas aulas 9 a 16 e as apostilas 9 e 10 do Sistema Anglo de Ensino, beleza? Tranquilo, e caso você queira então rever alguma aula, link na descrição, tá bom? Na descrição também estará um link com todos os slides de todos os filos que eu usei em aula, tá bom? Desculpa, com todas as aulas que eu dei dos filos, tá? Então é um arquivo com 84 slides, desde poríferos até os últimos exercícios que eu fiz de reino animal, que vai te ajudar pra caramba, tá? Então baixa lá para estudar, vai te ajudar, tá? São 84, mas estão completos, fechou? Tranquilo então, ó. Antes da gente começar, se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, já se inscreve, deixe o seu like, ative as notificações, também compartilhe com seus amigos para que eles venham estudar conosco, tranquilo? Aqui no nosso canal do YouTube, o nosso canal Estudo Fácil, beleza? E também não deixe de seguir o nosso Instagram, @_estudo.fácil. Fechou? Que é por lá que você acompanha tudo que eu posto semanalmente, às segundas, quartas e quintas. Fechou? Tranquilo? Então bora soltar a vinheta do canal, meu povo, e a gente começa a conversa. Então simbora! Aê, meu povo, tô de volta. Bora lá? Então, ó, antes também da gente prosseguir e começar a mesma conversa, também tá na descrição um link com um formulário que foi pedido por alguns amigos meus, que é de fitogeografia brasileira, que são os biomas brasileiros, tá bom? Então tá lá um formulário com 5 questões, tá bem tranquilo, bem de boas, para você que quiser praticar este assunto, está aqui 5 questões para você. Fechou? Tranquilo? Então agora sim, bora começar o assunto de reino animal, fazer uma breve revisão e aí partir para os exercícios. Tranquilo? Então, ó, vou tirar minha câmera para não cobrir o que está escrito ali, e depois eu volto na hora dos exercícios, fechou? Então vamos lá, meu povo, boa aula aí para vocês, que eu tô por aqui, então simbora, ó. Vamos lá, começando a conversa, relembrando de um resumo que eu fiz, né, que envolve os reinos dos seres vivos, né, a gente dá uma noção básica de biologia, onde a gente relembra os reinos Monera, Protista, Fungi, Plantae e Animalia, né? Então é os reinos das bactérias, dos protozoários, dos fungos, das plantas e dos animais, tá bom? E nós separamos os seres vivos quanto ao número de células, ao tipo de célula e à forma de nutrição, tá bom? Só lembrando disso, uma coisa bem para a gente recapitular, que eu não vou nem focar muito nisso, fechou? Então vamos lá. Relembrei com vocês também várias aulas e relembro agora do Reficofage, né, que é o reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, né, que é a organização taxonômica, tá bom? Lembrando que quanto mais distante da espécie, maior diversidade biológica, ou seja, maior número de animais que a gente vai ter, que é quanto mais próximo do reino, tá bom? Porém, quanto mais próximo à espécie, maior é o grau de parentesco, de similaridade entre os representantes. Fechou? De boa? Bem tranquilo, né? Então, eu também comentei com vocês aqui do nome da espécie, que a gente escreve sendo o primeiro nome o gênero, tá bom? Com a letra maiúscula, e o segundo, que a gente chama de epíteto específico, a gente escreve com a letra minúscula, tá bom? Só recapitulando, beleza? Seguindo, falei dos domínios dos seres vivos, né? Que são 3, Arquea, Eubactéria e Eucária. Também não vou frisar muito isso, mas é só para a gente ter um panorama geral, tá? E aí, aqui trouxe uma imagem que envolve os 5 reinos, né, o Monera, Protista, Fungi, Plantae e Animalia, com alguns componentes, os exemplos e os critérios utilizados para tal classificação. Fechou? De boa, né? Aí,
Falei também para vocês neste resumo dos grupos filogenéticos. Não vou dar muita ênfase nisso, tá bom? Mas são os monofiléticos, parafiléticos e polifiléticos, tá bom? Que é uma coisa muito específica, fechou? Mas bora partir para o que nos interessa, que é agora o reino animal. Olha que beleza. Então, a linha evolutiva dos invertebrados. Isso é super importante, tá bom? Eu vou mostrar várias aqui, várias linhas evolutivas. Claro, todas vão falar a mesma coisa, mas assim, cada um vai ter, uma tem coisa a mais, tem coisa a menos, enfim, mas é importante para você na hora de estudar, ter toda essa clareza, né, do que foi surgindo em cada filo, tá bom? Isso é super importante, fechou? Então lembrando, nós temos as esponjas, os quinidários, platelmintos, nematelmintos, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e os cordados, tá bom? Então, só recapitulando isso daqui. E aí, ó, outra linha evolutiva aqui também importante para a gente dar uma relembrada. E aqui também outra linha que aqui envolve, essa linha evolutiva, não é nem uma linha evolutiva, né? Mais um esquema que envolve, ó, diblástico, triblásticos. Isso aqui é importante para você ter bem claro na tua cabeça, tá bom? Protostômios e deuterostômios que eu falei para vocês na aula dos equinodermos, tá bom? Então, se você quiser rever estes conceitos, está na aula dos equinodermos, fechou? E aí também tem aqui, ó, acelomados, pseudocelomados e celomados. Isso daqui é importante, fechou? Aqui eu colocaria um pisca-alerta ligado no máximo para você dar uma olhada, tá bom? Tranquilo? Então, bora seguir. Agora eu volto com a minha câmera para a gente trabalhar as características básicas dos animais, fechou? Então, vem comigo, meu povo, simbora. A primeira característica que a gente vê é a parte de simetria, né? Que é quando a gente divide o animal em um plano, né? Que pode dividir em duas metades equivalentes se for simetria bilateral. Porém, nós temos também a simetria radial, que é quando nós temos mais de um plano de simetria. Ocorre nos quinidários e nos equinodermos. Fechou? De boa? Logicamente, a simetria bilateral, nós temos duas laterais, ou seja, um plano de simetria só, que divide em dois e ocorre na maioria dos animais. Olha que beleza. Bem simples, né, meu povo? Bem tranquilo essa parte aqui. Também podemos falar de outra característica básica, que são os folhetos embrionários. Olha que fácil, é bem suave isso daqui, viu? São camadas de células, tá bom? Que dão origem aos tecidos e posteriormente aos órgãos, né? Eles surgem durante o desenvolvimento embrionário, tá bom? São eles ectoderme, mesoderme e endoderme. Olha que fácil. E aí nós temos esta tabela super, mega, hiper importante, tá bom? Lembrando que os diblásticos possuem apenas duas camadas, sendo elas endoderme e ectoderme, presente apenas nos quinidários, tá bom? Então, o único grupo diblásticos são os quinidários, tá bom? Lembrando que poríferos não têm folhetos embrionários, portanto não tem tecidos verdadeiros, tá bom? Isso que é importante guardar. Os triblásticos, portanto, terão três camadas de células, tá bom? Três folhetos embrionários, endo, ecto e mesoderme, tá bom? Presente no restante dos filos animais. Fechou? Bem de boas, né? Agora, outra característica importante é a presença da cavidade corporal, que logicamente está presente apenas nos animais triblásticos, ou seja, aqueles que possuem três folhetos embrionários, tá bom? E está ali na mesoderme, fechou? Portanto, vamos analisar aqueles que são acelomados, que não apresentam essa cavidade corporal, presente apenas nos platelmintos. De boas? Tranquilo, né? Nós temos os pseudocelomados, que são aqueles que possuem uma cavidade falsa, digamos assim, né? Porque pseudo é falso, então é aquela cavidade que possui um revestimento em parte, apenas em parte dela. Fechou? Presente apenas nos nematelmintos ou nematóides. Já os celomados, presente na maior parte dos animais, é aquele que tem a cavidade corporal totalmente revestida pela mesoderme. Fechou? Então, passando aqui por uma parte bem geral de reino animal, e agora sim, relembrando quais são os filos do reino animal para depois a gente partir para os exercícios. Fechou? Então vamos lá, ó. Reino animal composto por indivíduos pluricelulares, eucariontes e heterótrofos, tá bom? Lembrando que nós temos os reinos, os filos, as classes, ordens, famílias, gêneros e espécies. Tranquilo? Numa boa, famoso reficofage, tá bom? Então vamos lá, relembrando os principais filos. Vamos lá, nós temos de primeiro os poríferos, representado pelas esponjas, tá bom? Tá aqui as fotos dela. Nós temos em segundo os quinidários, né? As águas-vivas, corais, anêmonas, hidras, enfim, tá bom? Lembrando que isso daqui não foi
vai aparecer os poríferos, ah, depois apareceu só os cnidários, não, foi surgindo tudo junto, tá bom? E depois que foi separando nos grupos, tá bom? Então isso aí foi acontecendo meio simultaneamente, fechou? Tranquilo? Então vamos lá. Cnidários, depois deles, os platelmintos, planares, solitárias, esquistossomos, tá? Nematelmintos, ou os vermes cilíndricos, né? Lombriga, ancilóstomo, filária. E aí nós temos também os anelídeos, que são as minhocas e os sanguessugas. Temos os moluscos, né? Os caramujos, lesmas, mariscos, polvos, lulas, enfim. Temos os artrópodes, maior grupo do reino animal, maior filo, tá bom? Com maior diversidade biológica, fechou? E temos equinodermos, estrelas e ouriço do mar. E para finalizar o nosso grupo maior também, os cordados, que envolve os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, tá bom? Então todo o reino animal está sintetizado de uma forma bem baixa, assim, sintetizado de uma forma bem ampla para a gente ver tudo aqui neste slide. Olha que bonito, né? Bem legal, bem tranquilo, não é verdade? Então, ó, bora para os exercícios agora? Simbora, hein? Mas lembrando você que nós temos aqui na descrição todos os links das aulas de reino animal. Temos o link com os slides completos de reino animal e também o link do formulário de biomas brasileiros. Fechou? Então corre lá para conferir tudo que está imperdível. Ok? Então vamos lá, meu povo. Exercício número 1 da Faculdade de Medicina da Santa Casa aqui de São Paulo. Vestibular de 2022 nos diz o seguinte. A figura ilustra uma parte do corpo de um animal que vive em terra úmida. Em destaque estão as estruturas importantes para a osmorregulação. Letra A, cite o filo a que pertence o animal dessa figura. Isso aqui é uma minhoca, né? Portanto, ao filo dos anelídeos. Fechou? Aqui essa parte está ok. Segunda parte, como se denomina a condição da organização interna que se repete ao longo do eixo antero-posterior do corpo desse animal? É a organização por metameria ou em metâmeros, né? Que seria basicamente esses anéis. Fechou? A questão bem simples, né? E na letra B, cite o nome do líquido apontado na figura pela letra X. Esse líquido é o celoma, né? O líquido celomático. E qual que é a vantagem dele no corpo do animal? É formar um esqueleto hidrostático. E esse esqueleto proporciona o que? A sustentação do corpo e ao mesmo tempo a locomoção. Bem simples, né? A questão que você tem que matar de primeira, tá bom? Tranquilo? Numa boa? Qualquer dúvida que você tiver, pode mandar pelo Instagram, @estudo.fácil, tá bom? Que é por lá que eu respondo todas as suas dúvidas. Fechou? De boa? Então partiu exercício 2. Simbora. A FAMEMA 2019 nos diz o seguinte. Analise o cladograma que relaciona os principais grupos de artrópodes. Letra A. Todos os animais realizam a muda. Em que consiste a muda e qual a importância desse fenômeno para esses animais? Questão bem fácil. Pensa numa resposta aí que eu já mostro a minha resposta. Vamos lá, questão bem simples e super comum no teu vestibular que pergunta o que é a muda. E a muda é basicamente a troca do exoesqueleto quitinoso dos artrópodes, tá bom? Que é importante para o crescimento deles. Olha que simples, bem tranquila essa questão, né? Bem de boas. Agora, letra B nos diz o seguinte, ó, em relação ao cladograma, qual número melhor indicaria o surgimento da grande variação em tipos de apêndices bucais? Gente, pense em apêndices bucais como se fosse o bico do animal, digamos, só que não é bico porque não é ave, tá bom? É como se fosse a dentadura, a boca do animal. Fechou? E logicamente tem maior variedade no grupo dos insetos, tá bom? E aí ele pergunta, né, ele continua perguntando o seguinte, ó, justifique por que esses artrópodes constituem um grupo com grande biodiversidade. É devido à presença das asas, né, a capacidade de voo, que consequentemente possibilitou a conquista em novos ambientes. De boa, meu povo? Então, essa questão aqui é uma questão que envolve basicamente uma grande parte de artrópodes, assim, né, as partes principais, que é super interessante, super provável de cair na tua prova, no teu vestibular. Então, ó, pescalar tá ligado. Fechou? Tranquilo? Então, bora pro 3. Simbora, meu povo. 3 da FUVEST 2018. Eu fiz esse em aula, tá bom? Em aula, com você na aula de artrópodes, tá bom? Mas eu trouxe aqui de novo pra gente relembrar. Tranquilo? Então vamos lá, ó. Gafanhotos alados formando nuvens atacaram recentemente lavouras de mandioca na região norte do Brasil, trazendo prejuízos econômicos. Outra praga agrícola que vem causando danos para a economia é a lagarta do cartucho, que ataca plantações de milho e reduz a produção desse grão em até 50%. Letra A. Como esses insetos são classificados quanto ao tipo de desenvolvimento e ao processo de metamorfose?
Bom, os dois passam por estágio larval, portanto desenvolvimento indireto. Isso daqui é importante guardar. Tá? Isso aqui é super importante. Agora, os gafanhotos são hemimetábulos com metamorfose incompleta, fechou? E os lepidópteros, que é a lagarta do cartucho, são holometábulos com metamorfose completa. Isso daqui eu comentei na aula de artrópodes, tá bom? Então, se você quiser voltar, volta lá, assiste bonitinho para voltar aqui e continuar a gente vai fazer os exercícios comigo, fechou? Tranquilo? Então, ó, letra B, quais são as fases do desenvolvimento representadas pelo gafanhoto alado e pela lagarta? O gafanhoto representa o adulto, a fase adulta, já a lagarta representa a fase larval. Tranquilo, meu povo? De boa? Espero que sim. Questão bem simples da FUVEST, né? Mas que também é uma questão bem conceitual, que era para ver assim, se você sabe ou não a matéria de biologia. Tranquilo, meu povo? Então, ó, espero que sim. Então, partiu 4? Simbora. Vamos que vamos. 4 da Unicamp 2016 nos diz o seguinte, ó, traz aquela música da Ciranda da Bailarina, né? Procurando bem, todo mundo tem pereba, marca de bexiga ou vacina. E tem piriri, tem lombriga, tem ameba, só a bailarina que não tem. Futucando bem, todo mundo tem piolho ou tem cheiro de creolina. Fechou? Tranquilo? Ó, letra A. A que filo pertencem os endoparasitas, que são os parasitas internos em questão, e quais são suas características morfológicas? Quais são esses animais em questão? Para serem parasitas tem que ser a lombriga e a ameba. Olha que beleza. A lombriga pertence ao filo dos nematóides ou nematelmintos, apresentando corpo cilíndrico, não segmentado, com tubo digestório completo, são triploblásticos, pseudocelomados e protostômios, tá bom? Isso que é importante, citou mais ou menos assim, tá certo, tranquilo? Agora, a ameba pertence ao filo dos protozoários, ao reino dos protozoários, tá bom? Sendo unicelulares, eucariontes, se locomovendo pelos famosos pseudópodes, tá bom? Ou falsos pés. Aqui é uma coisa mais genérica, aqui mais ampla, tá bom? Letra B. O piolho da cabeça pode ser considerado um parasita? Sim, só que ele é um ectoparasita, porque é um parasita externo. Ele não vive dentro da gente, ele vive fora, tá bom? Ele se alimenta do nosso sangue ao perfurar a pele do couro cabeludo. Fechou? De boa, questão bem tranquila também da Unicamp, não é verdade? Então partiu 5? Simbora, vambora. 5 da UERJ 2015. Essa questão aqui é super comum estar no teu vestibular, então ó, pisca alerta ligado para ela, fechou? Vamos lá, ó. No gráfico está indicado o tamanho de um animal terrestre ao longo de um determinado período de tempo a partir de seu nascimento. No meio filo, aqui esse animal pertence ao filo dos artrópodes. Toda vez que você vê essa escadinha, é o filo dos artrópodes, os quais substituem periodicamente seu exoesqueleto com a finalidade de aumentar o tamanho, de crescer. Tá bom? Aí aqui, ó, nos pontos indicados pelas setas, ocorre um processo relevante para o desenvolvimento desse animal até a fase adulta. Logicamente, o processo é a muda, né, ou ecdise, tá bom? Que é o que acontece, né, nesse processo. Você elimina o exoesqueleto antigo, cresce, ele amadurece sexualmente, né? Isso aqui é um adendo, mas enfim, falando que o animal cresce, podendo sofrer metamorfose, já está certíssimo. Fechou? Então a razão é o crescimento, tá bom? E o nome do processo é a muda. Fechou? Bem de boas a questão, né? Opa, meu pai. Agora sim. Bem de boas a questão, bem fácil, né? Então essa questão é comum estar no teu vestibular, pisca alerta ligado. Fechou? Então bora pro 6. Simbora da Unifesp 2014, ó. No poema, a autora descreve a lombriga no singular como se fosse um único indivíduo, como ocorre com as solitárias. Diz também que a lombriga devorava todo o alimento ingerido por Lulu. Letra A. Lombrigas e solitárias não pertencem ao mesmo filo animal. Isso é importante. Lombrigas são nematóides e solitárias platelmintos. Fechou? Ao comparar o processo digestivo das lombrigas e da solitária, constata-se que o mais parecido com o dos seres humanos é o das lombrigas, sistema digestório completo. Que características do filo das lombrigas e do filo da solitária permitem tal constatação? Basicamente, as lombrigas são nematelmintos, portanto têm tubo digestório completo, tá bom? E nos platelmintos, que é no caso das tênias, o tubo digestório é incompleto, não tendo ânus, né? E nesses parasitas o tubo digestório é reduzido ou ausente, porque eles se alimentam do outro, né? Eles se alimentam da comida do outro, digamos assim, né? É estranho pensar isso, mas enfim, faz parte. Letra B, partiu, ó. Em geral,
o alimento do hospedeiro já chega digerido até a lombriga solitária. Uma vez ingeridos, de que maneira os nutrientes são distribuídos a todas as partes do corpo destes animais? Como eles não têm sistema de circulatório, e isso é importante, eles não têm sistema circulatório, os nutrientes são distribuídos por difusão, ou seja, vai passando de célula por célula. Fechou? Bem tranquilo, né? Essa questão também é super importante para a tua prova, para o teu vestibular. De boa? Então partiu 7. Vamos embora. Ó, 7 da UEMA 2014. Ó. A grande barreira de corais, enfim, está falando aqui das barreiras de corais. Partir para a letra A. Para a formação deste magnífico ecossistema, é necessária a importante participação de que invertebrados poliploides, ó, pólipo. Já leu pólipo, já tem que lembrar dos cnidários, pólipos de cnidários. Fechou? Essa especificidade aqui de pertencentes à classe Anthozoários, assim, é muito específico, mas se você respondesse pólipos de cnidários, já está certíssimo. Tranquilo? E agora ele pergunta, ó, explique como ocorre o processo de construção dessas barreiras. Né? E aí elas podem se reproduzir, esses corais podem reproduzir-se assexuadamente por brotamento ou pela colonização de organismos resultantes de reprodução sexuada, que envolve os gametas, tá bom? E aí você também pode colocar a colonização por outras espécies que acrescentam aumento às formações ao longo do tempo, tá bom? Aí você, mas assim, de um modo geral, responder assexuadamente por brotamento ou pela reprodução sexuada havendo a colonização de organismos. Fechou? Tranquilo? Bem de boas, né? Questão bem simples da UEMA. De boa? Então, parte 8. Vamos embora. 8 da UFPR 2012. Essa questão aqui envolve vários filos, é importante você prestar atenção. Então, ó, vamos que vamos. O quadro abaixo apresenta algumas coleções biológicas existentes no estado do Paraná. Tá bom. Os curadores dos três museus realizaram uma realizaram uma reunião para trocar exemplares, de modo que todos os museus acabem tendo o mesmo número de filos de animais, ou seja, ele está analisando filos. Descobriram que, para isso, bastaria um dos museus doar uma parte de uma coleção ao museu com menor número de filos. Tá bom. Vou arrumar essa tabela de um outro jeito. Deste modo aqui. Ó que beleza. Coloquei quem são os cordados, artrópodes, moluscos e cnidários. Bom, primeiro, letra A. Qual o museu que receberá a doação? Logicamente, o museu que receberá a doação é o museu que tem menos representantes do filo. Então, exemplo, este primeiro museu tem 3 filos aqui. Este segundo também tem 3 filos. Porém, o do meio tem apenas 2. Portanto, quem vai receber a doação? O MZUEL. Tá bom? MZUEL. Então, tá aqui, ó, Museu de Zoologia da UEL. Aqui, ó, tem algumas análises que a gente pode fazer. Ó. O museu com menor número de filos é aquele que eu acabei de falar. E aí nós temos, ó, se um dos museus doarem para o MZUEL, os 3 museus ficarão com 3 filos. Exemplo, eu pego esta hidra aqui, ó, e vou doar aqui para os cnidários. Desculpa, e dou para o museu, acabo ficando então com 3 filos aqui. Ó que beleza. Bem simples, né? E aí nós podemos ver, ó, identifica o museu que fará doação e qual coleção terá uma parte doada. Né? Nós podemos pegar com base nos cnidários, né, por meio deste último museu aqui, que é o DESUP, né, digamos assim, ou pelo próprio MHNCI, tá bom? Que pode doar os moluscos, né? Porque moluscos envolve um monte de coisa, né? Um monte de animal. Então, se ele doar apenas um dos animais, acaba que o MZUEL também fique com moluscos, portanto, fique de uma maneira igual aos outros museus, tá bom? E aí, com quantos filos cada museu ficará? Com 3 representantes, ficará com representantes de 3 filos animais. Fechou? Questão que envolve assim, uma parte dos filos, né, que é importante a gente entender, porque é comum às vezes cair no teu vestibular para relacionar filos, enfim, é super comum, tá bom? Então, ó, pisca-alerta ligado. Fechou? Então bora pro 9, meu povo. Simbora. A 9 da Unesp 2012. Vamos lá. Um besouro havia caído em uma piscina e, embora a maior parte de seu corpo estivesse acima do nível da água, a cabeça do inseto estava totalmente submersa. Pedrinho, que observava a cena, retirou o animal da piscina depois de mais de 30 minutos nessa situação. O besouro continuava vivo e saiu andando como se nada tivesse acontecido. Pedrinho quis repetir a cena consigo mesmo, mas não conseguiu manter a cabeça submersa por mais de 2 minutos sem respirar. Considerando as características do sistema respiratório dos insetos e as características do sistema respiratório dos mamíferos, explique
Por que o besouro conseguiu ficar tanto tempo com a cabeça submersa? E explique por que Pedrinho não o conseguiu. Basicamente porque o besouro apresenta respiração traqueal, ou seja, ele aspira o ar atmosférico através de orifícios que abrem lateralmente em seu tórax e em seu abdômen, ou seja, a respiração não está na cabeça do animal, tá bom? Por isso, eles não têm nariz. Diferentemente do ser humano, que não pode fazer essa atividade porque tem a respiração pulmonar e somente pode aspirar o ar pelas vias respiratórias situadas em sua cabeça, que no caso é o nariz ou a boca, tá bom? Questão também importante que envolve a respiração dos humanos e a respiração dos insetos. Fechou? De boa? Tranquilo, né? Então bora pro 10? Simbora, 10 da UDESC 2011. Vamos lá, ó. No ambiente agrícola, há organismos benéficos e há organismos nocivos ao homem e às plantas. É importante o seu correto reconhecimento. Letra A. O solo é o habitat das minhocas e dos nematóides. Explique uma característica da morfologia externa desses organismos que possibilite o seu reconhecimento. Basicamente, a parte de segmentação ou não. Porque as minhocas não têm o corpo segmentado. Tá bom? Desculpa, tem o corpo segmentado, já os nematóides não. Tá bom? Ou você pode falar disso, ou pode falar das cerdas, né? Que os anelídeos têm cerdas, né? Só que de uma maneira pequena, e nos hematóides uma cutícula orgânica. Só que isso aqui eu acho muito específico citar, por ser mais visível ao olho no microscópio. Tá bom? Falar da segmentação é mais seguro para você. Fechou? Tranquilo? Agora, letra B. Nos afirma, as minhocas são hermafroditas, monóicas. Explica a sua reprodução. Bom, a reprodução das minhocas é por meio da fecundação cruzada e externa, porque vai trocar espermatozoides, né, em cada indivíduo, produz um casulo, onde ocorrerá a deposição primeiramente dos óvulos e depois dos espermatozoides. Lembrando que isso daqui foi comentado em aula dos anelídeos, tá bom? E aí o desenvolvimento desses animais é sem fase larval, portanto, desenvolvimento direto. Tranquilo? De boa, meu povo? Questão também bem simples, bem tranquila de se fazer, não é verdade? Agora vamos para a última. Simbora, meu povo. Questão de número 11 da Federal do Paraná de 2010. Questão que faz tempo, mas é importantíssima. Enfim, tá falando das cavidades corporais, tá bom? E aí ele pede a letra A para correlacionar cada figura com os grupos animais apresentados no enunciado, sendo eles, ó, anelídeos, platelmintos e nematelmintos. Vamos lá. Figura 1. Pertence aos platelmintos, que são acelomados, tá bom? Estes daqui são acelomados. Tá aqui. Número 2, pseudocelomados. Pseudocelomados, portanto, cadê? Ó, tecido intermediário, trato digestivo. Ah, tá aqui, ó. Este daqui, no caso, opa, eu acho que isso daqui tá errado. Depois eu vou até conferir, qualquer coisa eu coloco aqui para vocês. Tá bom? Figura 2, nematelmintos, eu acho que aqui são os anelídeos. Tá bom? Porque tem toda a cavidade corporal, né, o trato digestivo coberto. E no 3, aí sim os nematelmintos, que são pseudocelomados. Fechou? Agora na letra B, ele quer duas vantagens trazidas por esse surgimento das cavidades corpóreas. São elas, primeiro, trazer o animal, tornar o animal mais flexível, possibilitando maior movimentação e deslocamento. Tá bom? E numa segunda vantagem é que o líquido que preenche essas cavidades fornece uma proteção mecânica aos órgãos internos. Isso daqui é importante, tá bom? Funcionando também como um veículo para uma melhor distribuição de substância. Ó que bom. Bem tranquilo essa questão, né? Que aqui envolve tudo e é super importante, tá bom? Mas ó, eu vou deixar um comentário aqui sobre essa questão na letra A, tá bom? Para deixar a resposta correta lá para você. Tranquilo, meu povo? Então é isso. Eu agradeço demais a sua atenção. Encerramos a nossa aula por aqui. Muito obrigado pela tua atenção, pela tua paciência e pela tua companhia. E nos encontramos então na próxima videoaula com mais assuntos para trabalharmos e discutirmos aqui no nosso canal do YouTube, o nosso canal Estudo Fácil. Beleza, meu povo? Então é isso. Muito obrigado. Grande abraço. Fiquem bem. Bons estudos e até mais.